Olá, bom dia. Eu sou o Novaes. Saudações fraternais a todos. Hoje nós vamos começar aqui mais um novo vídeo falando daquela sequência que começamos ontem, né? Nós vamos falar sobre o elemental água hoje. Interessante de nós estarmos aqui hoje falando sobre o elemental água é que hoje choveu aqui, há muito tempo sem chover. Como a água é importante, né? Então, todas as sequências que a gente quer fazer que nós iremos fazer, na verdade, sobre os elementais, vai linkar aí os 4 períodos que nós atingimos, né? Falamos sobre o fogo ontem, o fogo na sua função redentora, né? Função transformadora, ela modifica tudo, né? Por onde passa, reduzindo a outros elementos. Como eu falei do fogo ontem, resta falar mais uma coisinha sobre o fogo ainda, para a gente começar na água agora, dando a sequência aí. O fogo, depois que a Terra foi esfriada, que ele saiu da superfície, para onde ele foi? Para o centro da Terra, e está lá até hoje. O fogo original está lá, no nosso núcleo, né? E ele continua fazendo as suas funções transformadoras, participando de um processo incrivelmente complexo, inclusive nos oceanos. Você sabe que os vulcões, fogo também, ele é exatamente uma espécie de limpador e regulador do nosso planeta. Os vulcões nos fundos dos mares, ele tem funções incríveis, a ciência já provou isso várias vezes, inclusive o de renovar a água, reciclar e produzir as correntes marinhas. Tem vulcões no fundo do oceano, vários, né? E se você pudesse ver um de perto, você já deve ter visto nas filmagens aí, de diversos canais aí específicos dessa área científica, que a lava, quando ela sai, ela não se apaga de imediato, de tão quente que ela é. Ainda sai incandescente no fundo do mar. Vê que potência de caloria, né? Essa água, ela aquece os oceanos, na parte aí, né? A parte de baixo dela, vamos dizer assim. O Sol aquece por cima, também é fogo, e nosso fogo interno aquece os oceanos por baixo, produzindo a movimentação deles, as correntes marinhas e, consequentemente, a água não se apodrece, está em movimento, como também os rios, né? A água está ali se movimentando. Isso é muito bom para manter o ciclo constante, funcional e limpo, entre aspas, né? O homem polui tudo, mas se essa água tivesse parada, já estaria há muito e muito tempo estagnada e talvez não existiria mais. Período da Terra. Depois que esse fogo da superfície ele foi resfriado, né? Ele se interiorizou, foi para o nosso núcleo aos poucos. Todos esses milênios de queima na superfície da Terra, quando todo o globo ainda era lava incandescente, gerou zilhões, vamos dizer assim, centilhões de litros de água pelo vapor, que foram todos para a atmosfera. A nossa atmosfera era muito vapor naquela época em cima. Quando cessou a chama embaixo, em forma de chuva torrenciais, essa água desceu toda, né? E esse caldo todo veio para a superfície, formando imensos oceanos dessa matéria, vamos dizer assim, multifacetada, riquíssimas em ácidos, em gases, uma água imprópria para consumo naturalmente, por ela ser altamente misturada com todo tipo de elemento que você possa imaginar da queima desses milênios todos, centenas de milhares de anos, né? Então, aí foi um processo longuíssimo também, para que essa água fosse se infiltrando nas partes da Terra que tinha absorção, as partes que tinham as rochas, as águas ficarem em cima, né? Formando aí os oceanos, os leitos menos absorventes, vamos dizer assim, formando os lagos, e os rios ainda não estavam prontos. Os rios viriam depois no outro processo que eu vou falar agora. À medida que essa água foi sendo absorvida pela Terra, foram se formando aí o que? Os lençóis freáticos. E com a rotação da Terra, essa água se movimenta lá. Então ela precisava
se movimentar, e precisa, porque a Terra ainda gira, vai girar por muito tempo, para poder, nessa passagem da água na rotação, ela vai se purificando e todas aquelas substâncias iriam ficando absorvidas na Terra e a água ia andando e se purificando através das rochas, né? Rochas calcárias e outras mais, e formar os grandes bolsões de água. Agora vem uma parte interessante. O núcleo de fogo da Terra é o grande responsável por fazer os vulcões, e também esse calor enorme que existe lá, eles também incentivam os rios subterrâneos a virem para a superfície. Com a rotação, tudo mais, está tudo interligado, né? Esse mecanismo aí. E esses rios, então, precisariam sair, né? E jorrar, porque chega uma hora que ele atinge um limite, ele precisa, né? Com a pressão lá embaixo, a Terra é sempre morna por causa do vapor que sobe desse núcleo aí. E a tendência dos rios é nascer geralmente em lugares mais altos, as nascentes, né? E daí começou a surgir os rios. E esses rios, passando pelo seu trajeto até chegar a outros rios, geralmente ao mar, que é a sua rota final, né? Esses rios, ao longo dos milênios, dos centilhões de anos, vamos dizer assim, eles iam dissolvendo as pedras e minerais pelo caminho e, consequentemente, todo esse sal é carreado para o mar até hoje, ainda as moléculas de sal. Por isso que o mar é salgado, porque o mar é alimentado por centenas de rios e essa alimentação não vem de agora, ela vem de épocas imemoriais. Então todos esses sais foram depositados no mar, o mar se movimentando. Então tem aí, que você sabe, o mar é riquíssimo em sal, né? O sal marinho, mas existem outros sais também, né, no mar. No mar existem vários tipos de substâncias, inclusive ouro derretido no mar, né? Em partículas minúsculas, porque os rios levam tudo isso para lá. Então nós temos aí a formação dos rios e isso é maravilhoso, tendo aí, formando o ciclo da água. Onde se encontra o homem nesse momento? Nesse momento que a água começou a jorrar no planeta e fazer então uma preparação para a vida, começou então o homem a estagiar no vegetal. Eu não vou entrar em detalhes porque é algo científico de nomes complexos e aqui, né, a gente não quer mostrar erudição nenhuma, nem é o nosso foco. Mas quero dizer para vocês que a forma vegetal é uma forma mais complexa do que a mineral, né, em termos de células, e ela foi a escolhida para o homem fazer o estágio, né, nesse material chamado vegetal. Então, no vegetal, o homem passou a sentir uma coisa mais profunda, ele não dormia mais, né? O homem, então, passou a sentir algo diferente dentro de si. Ele simplesmente percebeu algo a mais do que ele poderia perceber quando ele estava na pedra. E em diversas formas de vidas vegetais, o homem foi se desenvolvendo. E com isso, ele começa o segundo estágio. E tem sempre seres chegando na pedra, no mineral. E tem sempre seres chegando no vegetal e assim todos os outros. E os nossos grandes engenheiros siderais, eles estão sempre modificando estruturas lá do mineral, que é para essa estrutura vir já trazendo esse avanço para as estruturas seguintes. Eles não avançam no que está agora, eles avançam lá atrás, porque muitas vezes seres precisam refazer o ciclo e já vem com esse ciclo melhor, e outros seres que estão nascendo aqui, que vêm de outras dimensões, têm esse merecimento, eles já pegam a Terra nessa evolução, chegando agora à fase hominal, trazendo já essas melhorias. Isso é avanço, né? Entenderam? Aqui eu tenho alguns tópicos marcados da gente se balizar, né, no que está falando. Você percebeu que com o avanço aí falando ainda sobre a água, o avanço do ser humano, essa água que antes cobria todo o planeta, uma água imprópria, né, e que depois foram se modificando, foram se purificando, foram sendo filtradas, evaporadas, retornando de novo à natureza,
elas foram ganhando aí uma modificação e a vida que antes começou na água da forma vegetal, né? Ela passou agora a começar dentro da barriga da mulher no líquido amniótico, água. E a vida surgindo da água, já com o ser humano, agora não precisa mais nascer daquela forma, que era a forma para ir para o vegetal, agora é a forma para ir para o hominal, né? E o homem, assim, dá a sua caminhada, fazendo o seu trajeto evolutivo, sempre se preparando. A água é um grande solvente universal. Você já imaginou o que seria de nós sem a água? E que muitos não valorizam, poluem, né? Se você prestar atenção, você vai numa dessas cidades grandes aí, costeiras, o quanto de poluição tem na beira do mar. Você vai num mangue, como eu já fui várias vezes, você vê muita garrafa boiando, você vê muitos dejetos por ali, seja humanos, seja descarte de pessoas, descarte de móveis velhos, de um monte de coisa que as pessoas atiram nesses locais que geram vida, como o mangue, por exemplo, é um berço do oceano, né? Que as espécies ali vão se reproduzirem e vai gerar mais abundância para as pessoas não valorizam, na sua ignorância, acha que não está fazendo nada errado. Então a água é um grande solvente universal e sem água o que seríamos de nós? Não existiríamos, né? A água é um elemento de vida, é um elemento que sem ele, entre outros elementos aí que vamos falar depois, ele é um elemento que mistura tudo as coisas. Ele une diversas formações químicas em outras e limpa as coisas, como você sabe. A água está presente em nosso corpo 70%. Você já meditou a importância disso? A gente vê uma estrutura humana ou uma estrutura animal, você fala assim, poxa, parece que é tudo sólido, mas se você pegasse aquilo e extraísse toda a água, você ia encontrar 70%, segundo a ciência, de água, 30% sólido. Olha a importância da água para fazer todas as reações químicas que o nosso organismo tem, né? Nós pedimos a vocês considerar, se possível, dar um like para nós e também se inscrever em nosso canal. A nossa intenção aqui é levar para vocês um despertar, para que vocês tenham aí uma curiosidade de pesquisar mais fundo e saber mais a respeito dessas coisas importantes que é a formação da vida no planeta. Não da forma que a gente aprende na escola, mas de uma forma mais profunda. Muitas vezes até difícil de engolir, porque falar sobre isso, muitos acham que é até coisa do mal e já colocam a religião no meio. Mas aqui a intenção não é essa. É trazer você para uma realidade em que você possa entrar numa escola iniciática ou esotérica, como queira, e pesquisar a respeito. E lá você vai saber, ao longo dos seus estudos, como surgiu isso com muito mais profundidade, um mosquito aqui perturbando, com muito mais profundidade e sabendo que essas informações aqui nossas são bem sucintas e, como eu costumo dizer, é um gatilho para despertar a sua curiosidade em aprender mais, ter mais conhecimento, tá? Então, se possível, dê uma força para nós aí, se inscreva no nosso canal, dê um like e amanhã nós gostaríamos de falar a respeito da outra etapa, que é a etapa da Terra, né? E na presença, né, da sua evolução aqui na Terra, pegando aí o seu terceiro ciclo. Bom? Muito obrigado pela sua atenção e nos veremos amanhã no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até mais. Muita luz.